pessoal, estamos aqui no segundo episódio Transformando a Educação, o videocast do Instituto Aspásia de Mileto, da escola AIM. Olha só, hoje a gente tem um tema super poderoso. Nós vamos falar sobre autoconhecimento. E aqui ao meu lado, o diretor da escola, o Vitor Natan. Eu preciso dizer para você que está aí acompanhando que a tese de doutorado do Vitor foi sobre autoconhecimento. Então já se prepara, porque hoje vai ser uma aula aqui, né, Vitor? Vamos dar as boas-vindas aí a quem está em casa, quem está assistindo a gente. Muito obrigado, Karine. Boas-vindas a todos e estamos empolgados por mais um episódio do podcast. Tem também aqui com a gente uma colaboradora da escola, que é a Paula Fernanda, ela que é pedagoga, professora aqui do AIM, trabalha também aí com essa linha do autoconhecimento, né, Paula? Seja muito bem-vinda. Obrigada, boa noite, sejam bem-vindos, sejam conosco para assistir esse podcast. Muito bem, e olha só, a convidada externa de hoje, essa mulher multitarefas, viu? O nome dela é Carolina Mendonça, ela é psicóloga, celebrante de casamentos, palestrante, consultora em gestão pessoal, muita coisa, hein, mulher? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço pelo convite. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos conversar sobre esse tema tão especial que é o autoconhecimento. E olha só, quando a gente fala em autoconhecimento, uma palavrinha assim que parece estar na moda, mas não é de agora não, já tem de muito tempo. Por isso mesmo vou perguntar aqui ao Vitor sobre as definições e os conceitos do que é, Vitor, o autoconhecimento. Karine, essa é uma pergunta que tem inúmeras respostas. Tudo depende da base teórica que você vai buscar. Tudo depende da área do conhecimento, se você vai para a área da psicologia, se você vai para a área da filosofia. Então, para cada lado, algum teórico, alguma corrente vai dar essa conceituação de autoconhecimento. E foi por isso mesmo, um desses motivos, né, que eu fui buscar essa conceituação na minha tese do doutorado, porque a gente trabalhava autoconhecimento na prática. A gente vem com essa proposta aqui no AIM de trabalhar com os momentos para se oportunizar o autoconhecimento, como os momentos da gratidão, da meditação e o momento das emoções. E eu ficava sempre, gente, mas será que é o suficiente esses momentos? Será que é possível se chegar a um autoconhecimento através desses momentos? E aí foi através da minha pesquisa no doutorado que eu fiz na Universidade Federal de Sergipe, no Departamento de Educação. Encontrei um orientador maravilhoso que conseguiu me orientar nesse caminho também, foi o professor Renato Isidoro. E aí a gente conseguiu ir buscar as raízes do autoconhecimento. Então, assim, em várias pesquisas, e a minha tese ela vem basicamente estudando outras teses e outras dissertações e como é que o autoconhecimento é visto no campo da educação, através dessas teses e dissertações. Então a gente percebe que o autoconhecimento ele sempre surge de um ponto, que é de Sócrates, lá em 475 a.C., no pórtico da cidade de Delfos, era o pórtico do deus Apolo. Sócrates, pela primeira vez, coloca: conhece-te a ti mesmo. E a partir disso, algumas correntes, alguns filósofos, alguns psicólogos vão utilizando essa definição e vão tomando alguns rumos. E o que foi que a gente notou e o que é que a gente adota aqui como autoconhecimento no AIM? A gente acredita que o autoconhecimento ele nunca está acabado. E o autoconhecimento ele nunca está completo. Você não vai chegar a um momento que vai dizer: eu me autoconheço de um ponto que eu não preciso mais me autoconhecer. Eu não me conheço, entendeu? Então, assim, é sempre um processo que você vai entrando em algumas camadas. E você continua, você se conhece e vai ter outros momentos que você vai se conhecer mais e passa por algumas dificuldades e passa por alguns desafios e aí você se conhece mais ainda. Então, assim, é sempre um processo que ele é contínuo, é um processo, o autoconhecimento ele é um processo. E a gente chegou à conclusão, dentro desses estudos que eu analisei, de que o autoconhecimento ele é necessário que tenham mediadores para o autoconhecimento. Pessoas e momentos que oportunizem você estar de frente para aquele momento e conseguir adentrar naquilo e naquele processo. Então é isso que a gente faz aqui no AIM. A gente coloca alguns momentos dentro da rotina escolar, todos os dias, desde 1 ano de idade, que a gente recebe crianças,
Então, obviamente que a meditação, a gratidão, o momento das emoções para uma criança de 1 ano de idade tem algumas ferramentas próprias para isso. Para a criança de 10 anos são outras ferramentas, criança de 14 anos são outras ferramentas, que a gente tem que ir colocando isso dentro de uma prática pedagógica e a gente vai oportunizando esses momentos para o autoconhecimento. Então, é um caminho que a gente vai percorrendo. Então, não existe uma definição exata, não existe algo tão concreto, até porque o autoconhecimento é algo muito subjetivo. Assim como se você busca os elementos do autoconhecimento, você percebe que são elementos subjetivos também, assim como o próprio autoconhecimento. Então, a gente tem, na verdade, um processo. O autoconhecimento é um processo, é um percurso para se chegar a algum lugar. Interessante você falando aí, né, que a gente percebe que tem muita teoria, né, mas que na prática essa frase do Sócrates resume bem, né, Carolina? Conhece-te a ti mesmo. Então, do ponto de vista da psicologia, né, o que é se autoconhecer? Tem a ver com essa questão hoje tão falada da essência? Sim, claro, mas como o Vitor bem colocou, não é só a essência. A essência, a nossa natureza faz muita diferença, com certeza. Ela é implacável. A natureza de cada um é implacável. Nós temos os nossos temperamentos, nossa personalidade. Cada um aqui tem a sua personalidade, né? Mas no decorrer das nossas experiências, das vivências que a gente vai experienciando, nós vamos nos moldando. E com isso a gente vai descobrindo novas características, novas habilidades, novas competências. Então, assim, existe uma essência em mim, existe uma essência em você, mas essa essência, no decorrer do tempo e das experiências, elas vão sendo moldadas. Não é nem mudada, eu digo que é moldada porque o molde já é, de certa forma, uma mudança, né? Mas é contínuo, é um processo contínuo, né? E o autoconhecimento é isso, é o conhecimento de si mesmo. E é tão importante a gente se conhecer, né? Porque é tão interessante como é fácil a gente conhecer o outro. É a gente acha que conhece o outro. É fácil apontar, né? Reconhecer habilidades no outro, elogiar as pessoas ou criticar as pessoas. E quando a gente começa a olhar pra gente, às vezes é difícil olhar pra nossa sombra, porque todos nós, né, como já diria Jung, nós somos feitos de luz e sombra. Então nós temos as nossas competências, que a gente quer mostrar para todo mundo, mas nós temos as nossas sombras, que são as nossas fraquezas, nossas fragilidades, e que muitas vezes é difícil de encarar, porque a sombra é algo que não está bem desenhado, né? É a sombra. Então a gente não quer olhar muito para aquilo, mas de vez em quando a gente precisa olhar, porque as nossas fragilidades também nos definem, né? Com certeza. Então o autoconhecimento é muito importante. A gente precisa reconhecer quem somos nós, né? Porque quando eu sei também quem eu sou, eu me coloco em situações que eu sei que eu vou dar conta. Eu consigo controlar melhor as minhas emoções quando eu me conheço. Quando eu não me conheço, eu perco a minha razão, porque eu me descontrolo e me ponho em situações que, se eu parasse um pouquinho para pensar, eu dizer assim, esse caminho pode ser interessante para você, mas para mim não vai ser, porque eu não vou dar conta disso aí. Né? Então, na psicologia a gente trabalha muito isso, né? Essa consciência, essa autoconsciência. Para eu me conhecer, a primeira coisa é eu ter consciência de mim mesmo, né? Peraí, então você quer se conhecer, você vai ter que ter consciência agora de você mesmo. Depois da autoconsciência vem o autocontrole. Se eu tenho consciência, eu consigo minimamente me controlar. Mas se eu não tenho consciência, como eu me controlo? E como eu vou me conhecer se eu nem consigo me controlar? Né? É uma então, cadeia, tudo né? É uma engrenagem, exato. Agora, de fato, o autoconhecimento é assim, cada vez mais tem se tornado mais importante, né? A gente tem falado muito sobre isso, eu acho maravilhoso que as pessoas tenham despertado para o conhecimento de si mesmo, na tentativa de se fortalecer como pessoa, como ser humano, e na tentativa de controlar melhor suas emoções, que a gente vem vivendo também uma vida assim, tudo é tão corrido, tudo pede pressa, o tempo nos pede pressa o tempo todo, então a gente tem sido engolido pelo tempo e às vezes a gente não consegue parar para olhar para a gente. Né? É bem difícil mesmo, né? Muito difícil. Tantas demandas. Tantas demandas, e aí a gente vai se deixando para trás, a gente não se prioriza. Perceba que o autoconhecimento, por exemplo, uma pessoa faz uma psicoterapia, às vezes a psicoterapia é tão importante, mas a pessoa não prioriza, porque também não é algo palpável. O autoconhecimento não é palpável, o autoconhecimento é subjetivo, né? Então as pessoas não pegam, mas a gente sente. Né? E sentimento é uma coisa que nos provoca, então a gente tem que cuidar disso, mas aí as pessoas não priorizam.
Pega aquele investimento, vai fazer outra coisa. Vou fazer outra coisa com esse dinheiro aqui. E vai se deixando para trás. Verdade. Paula, você observa bem isso, né, na sala de aula, porque vocês lidam aqui com as crianças da primeira infância, desde o comecinho, que é essa fase tão importante, né, que é até os 7 anos é o momento da formação do caráter da criança. Então, vocês aqui na escola, já colocando isso como uma ferramenta contínua, é magnífico. Aproveitando, completando a fala da Carolina, essa questão de se autoavaliar, de perceber suas próprias habilidades, se elogiar, eles têm dificuldade. Eu lembro de uma dinâmica que nós realizamos em sala de aula, que eles precisavam pelo menos se elogiar, um apelo de elogio. Diga algo bom que você tem. Tá vendo? Qual é a primeira coisa que a criança fala? Sou bonito, sou bonita. Mas fala de uma forma assim, com graça, não é realmente se apoderando disso. Aí eu quero que você fale algo mais. E vem aquele silêncio. Não sei que é mais do que eu tenho de bom. Olha, tá vendo? Eu sei que habilidade eu tenho. Eu não desconheço isso em mim. Aí a gente pergunta, fale agora uma habilidade do seu colega, já que ele não sabe falar. Tia, ele é muito criativo, ele lê muito bem, ele é comunicativo. Seu colega consegue identificar em você o que você mesmo não consegue. E se auto-identificar. Ele é a tia, falar dele também é fácil. Falar dos outros Exatamente. É bem fácil, né? Então é isso que a gente precisa trabalhar, você precisa se autoconhecer. Você veja Vamos que olhar um pouquinho pra dentro. é verdade, é um trabalho assim, é contínuo mesmo, porque as crianças elas não têm essa consciência. Isso. E como essa questão é uma questão assim transgeracional, né, que já Exatamente. vem lá de trás, então muitas vezes os pais, na família, ela não sabe também passar, né, esse hábito. Então aí onde entra a escola, né, Vitor? Porque a escola ajuda, contribui quando tem alguém que tem essa técnica, né, que tem esse entendimento de que precisa criar ferramentas para, aí onde a mágica começa a acontecer, né, Vitor? Perfeito. E uma fala que a Carol também trouxe, que é muito importante, é por isso que a terapia é tão importante. Sim. Porque nós adultos, quantas vezes por dia ou por semana, a gente para pensar como é que eu me senti essa semana? O que foi que teve de bom e o que teve de ruim na minha semana? O que é que eu tenho para trazer isso para o meu crescimento pessoal? E na terapia, a gente é, entre aspas, obrigado a chegar nesse momento, a chegar nesse ponto, porque você está um momento por semana ou quinzenalmente parado ali de frente para uma pessoa que, na verdade, é um espelho que você se olha e tem que refletir sobre si. E a pessoa está ali enquanto uma mediadora, né? Da mesma forma que uma professora está na sala de aula, obviamente com outras ferramentas, para essas crianças, como o momento da meditação, o momento da gratidão. Então, assim, são ferramentas que a gente pode utilizar na sala de aula. A psicóloga utiliza também. O psicodrama tem muito também, né? Que traz muitas ferramentas. Eu sou psicodrama, na verdade estou finalizando meu curso de psicodrama, mas o psicodrama trabalha muito a teoria da espontaneidade. Olha, Porque a gente entende que quanto mais espontâneo o indivíduo consegue ser, mais feliz ele é. Imagina eu poder ser quem eu sou. olha, que tudo! Nossa, é o básico. Eu ser, eu poder ser quem eu sou, eu poder ser a minha essência e não o que você deseja que eu seja, né? E aí eu vejo também muito assim, a escola tem um papel fundamental, é verdade, mas não é um trabalho só da escola. Não mesmo. A família precisa ter essa consciência. E quando uma criança, por exemplo, não sabe falar sobre si mesma, mas consegue falar do seu coleguinha, ok. Mas aí em casa, como é que a gente pode ajudar os pais a trabalhar essa questão? A gente precisa compreender como pai, como mãe, que a gente pode e deve elogiar os nossos filhos, mas em suas características comportamentais. Não nas suas características físicas e visuais, né? Então, Puxa vida. é natural a gente dizer que o nosso filho é lindo, que o nosso filho é cheiroso, que o nosso filho é gostoso. É muito natural. Mas a gente precisa mudar um pouco a perspectiva e dizer para ele: meu filho, você é muito inteligente, você é muito criativo. Olha como você conseguiu fazer isso. Tá lindo o seu desenho, né? Olha como você canta bem. Nossa, você tem uma agilidade. Quando você vai jogar bola, você consegue perceber o time. Então, os pais precisam começar a estimular os filhos nas suas características comportamentais. Porque, caso contrário, a gente cresce mesmo sem saber falar sobre a gente, né? Já fiz várias entrevistas de emprego quando eu trabalhei muito na área organizacional. E é tão comum adultos
você pergunta assim, 2 perguntas básicas que a gente adora perguntar. Sim. Fala um pouquinho sobre suas qualidades e seus defeitos. A palavra é horrível, defeito. Então, assim, seu ponto de melhoria, o que você pode melhorar? A pessoa coça a cabeça, a pessoa se inquieta e não sabe falar. E aí é como o Paula diz. Sincero demais. Pronto. São amigueiros, são perfeccionistas. Exato, né? Mas é como o Paula falou. Aí, quando eu digo assim, veja, se eu perguntar pra sua mãe quem é você aí, sob o olhar do outro, é fácil mais eu falar fácil sobre mim. Então, porque eu me coloco no lugar do outro, eu saio de mim, me ponho no... minha mãe vai dizer que eu sou isso, que eu sou isso, que eu sou isso. Né? E por que a gente não consegue olhar pra gente sobre o nosso próprio olhar e ser capaz de dizer, olha, eu sou uma pessoa muito comunicativa, uma pessoa dinâmica, mas assim, sou pouco paciente, em algumas situações eu me torno um pouco intolerante. A gente precisa falar sobre a gente sem receio, sem medo, porque estamos em contínuo aprendizado. Eu sou assim hoje, eu não preciso ser assim a vida toda. Né? E essa ideia de mudança, né? Somos mutáveis. Parece que a gente foi criado de uma forma que a gente não pode mudar de ideia. Se você pensa assim, você vai morrer. A síndrome, né, da Gabriela, que todo mundo fala. É verdade. Gente, a gente foi acostumado com esse cenário de não pode ficar mudando de ideia. Como assim, se a vida é dinâmica? Você, Paula, que tá ali na sala de aula, você vê que um dia... aquela criança gosta muito daquele brinquedo, gosta daquela atividade, passam meses, daqui a pouco não quer mais aquilo ali, ela já mudou. E é natural, né? Hoje a gente percebe que já melhorou muito, né? As famílias buscam desde a terapia infantil até a terapia de casal, a terapia de família. As pessoas têm buscado muito isso. Eu acho isso ótimo, porque quanto mais cedo a pessoa se conhece, mais adulto ela se torna um adulto autoconfiante, mais seguro, né? Então assim, exato, vai tratando, né, os seus traumas, suas dificuldades, vão sendo tratadas. Então, desde criança, se a gente percebe que a gente tem uma criança um pouco mais limitada, é óbvio que a gente tem que sempre respeitar o tempo da criança, o espaço da criança, o temperamento da criança, porque às vezes a minha criança tem um temperamento diferente do meu. Eu não posso querer que ela seja como eu sou, como eu fui quando eu era criança, porque ela tem um temperamento dela. Mas algumas coisas que a gente percebe que está prejudicando o desenvolvimento cognitivo ou emocional da criança, a gente tem que começar a buscar ajuda e se atentar. Mas a gente só consegue fazer isso se a gente estiver atento, observando a nossa criança, que é quando hoje, no mundo capitalista que a gente vive, onde as pessoas trabalham mais do que vivem, às vezes não consegue, a criança fica delegada à escola no integral, ou a uma funcionária em casa, ou na casa dos avós. Então, os pais não conseguem ter tempo para observar a sua criança. E aí, tudo fica mais comprometido. Lá na frente é que a gente vai ver. A conta chega, né, Vitor? Vocês devem observar muito isso aqui na escola, porque vocês veem os pais pegando os filhos. Então, assim, parece que a ficha só cai quando acontece algum problema. Uma depressão, uma ansiedade. E aí você vai buscar a origem, você consegue ver que aquilo ali começou nos pais. Vocês já devem ter vivenciado isso aqui na escola, né? O que eu digo sempre é que criança não tem problema. Se você senta para ouvir a família, para ouvir a criança, você consegue ver de onde vem aquela raiz. Alguma questão familiar que não foi tratada. E aquilo ali cai na criança. A criança vem como um fio terra. E aí traz tudo aquilo para a escola. E o que eu digo sempre, a gente não consegue trabalhar sozinho. A gente tem que trabalhar sempre em parceria. Porque a criança que está aqui é a mesma criança que está em casa. Então o nosso trabalho continua em casa, da mesma forma que o trabalho dos pais continua aqui. Então o que eu digo sempre, a gente tem muito aberto. A gente tem que andar de mãos dadas. Vamos todo mundo dar as mãos e entender aquela criança. Estamos aqui para ajudar da melhor forma. E terapia não faz mal a ninguém. Terapia faz bem. Então, assim, é o que eu sempre digo. Eu digo, gente, vamos pecar pelo excesso, vamos indicar para terapia. E é sempre bom. Engraçado, Vitor, que você falando assim, quando a gente fala em terapia, não é só para criança, é para a família. Porque muitas vezes a gente vê que a origem não tá ali na criança, é no ambiente que ela tá, alguma situação que aconteceu. Então, imagino, Paula, você que tá ali na sala de aula, que você percebe, né, a mudança de comportamento. Então, você já sabe que aquilo ali tem um probleminha que veio de algum lugar. Então, a família, eu sei, a gente não quer aqui julgar pai, mãe, família, porque a gente sabe que
tem todo um contexto, né? Uma criação que veio lá de trás e que a gente não sabe nem expressar as próprias emoções, os adultos. Verdade. Né? Então é um trabalho realmente que tem que ser integrado. É um desafio, né, gente? É muito desafiador isso. Com certeza. Você conseguir integrar a família e fazer com que os pais entendam que é para se ajudar, que tem que ter aquela empatia. É desafiador demais. Demais. Eu sigo uma psicopedagoga nas redes sociais, né? O nome dela é Isa Minatel. Eu adoro ela. E ela fala muito sobre o desenvolvimento infantil, de um modo geral. Mas ela sempre dá esse alerta, assim, você quer ser pai, você quer ser mãe? Estude. Presta atenção. Vai estudar. Vai estudar, porque não é fácil ser pai e ser mãe. É um grande desafio. Jesus. E a gente precisa mesmo estudar sobre comportamento, porque senão a gente vai passando assim... os nossos traumas vão sendo perpassados. Os padrões que a gente viveu lá atrás, a gente vai também, né, repetindo. E a criança, como o Vitor bem colocou, é um fio terra. Ela absorve tudo. A gente brinca até na psicologia, mães ansiosas, pais ansiosos, filhos ansiosos. Que a criança ela vai absorvendo, né? Esponja, né? A relação simbiótica não se dá só dentro do ventre, não. Mesmo fora, ainda existe uma relação simbiótica muito forte, especialmente na primeira infância, né? Pode observar, quando a criança está muito agitada, pare para olhar para você. Eu não atendo criança, como eu disse no consultório, mas eu atendo as mães das crianças. Então, às vezes eu levo as minhas pacientes a refletirem. Quando a sua criança está muito agitada, olhe para você. Será que não é você que está agitada internamente, né? Não é, você pode estar ali mantendo a calma, mas no seu inconsciente e às vezes no próprio consciente você está preocupada, você está agitada, você está tensa por alguma situação. E aí a troca de energia acontece. Verdade. Existe. Você nem percebe que está passando aquilo ali. Mas existe, né? Então estude, quer ser pai, quer ser mãe. Realmente tem que estudar, viu? Dessa expressão do diário das emoções. Sim. Já foi usada até por psicólogos infantis como ferramenta. Eles descobrirem qual foi a fonte. Nós já estamos no diário das emoções. Que legal. E aí, folheando o diário, se percebeu onde iniciou. E eles conseguiram fazer a relação com o que estava acontecendo no seio familiar. E conseguiu ajudar essa criança e a família, que não sabia que estava passando isso para a criança. De forma indireta, né? Como falando agora. Tá vendo como que é importante isso? Você consegue expressar. Aproveitando aí essa deixa, vamos falar um pouquinho do sistema próprio de autoconhecimento aqui do IEM, que ele falou já superficialmente, mas para a pessoa que está assistindo a gente entender como é que funciona. São 3 momentos, né, Vitor? São 3 momentos na rotina escolar. E o momento inicial é uns 15 a 20 minutos, o momento da meditação, gratidão, o momento da meditação. Todos os dias, né? Todos os dias. E aí a gente tem a escola toda de música instrumental que a gente coloca no corredor e as professoras elas vão fazendo atividades em sala de aula para acolher aquela criança. E vai muito daquele movimento de expansão e contração. Então, a expansão de casa a gente utiliza para contração. E para colocar a rotina toda nesse fluxo, né? Trabalha a respiração. Trabalha a respiração. Então, assim, vai depender, obviamente, da idade de cada criança e a gente passa algumas ferramentas e faz alguns treinamentos para as professoras para que elas possam ter ferramentas para utilizar naqueles momentos. Que pode ser uma respiração consciente, pode ser uma meditação guiada e vai ser utilizado assim. Depois, no meio da magia, tem o momento da gratidão, e aí vem muito da psicologia positiva, é um grande fortaleza da psicologia positiva. E a gente traz sempre a pergunta norte: o que é que você tem para agradecer hoje? Para sair realmente desse padrão de pessimismo que nós temos enquanto sociedade e que a criança possa perceber que todos os dias elas têm algo a agradecer. E aí no final da manhã a gente tem os 30 minutos finais para o momento das emoções. E na educação infantil maternal, que é 1, 2 e 3 anos, a gente não usa nenhuma ferramenta física, não usa livro, mas trabalhamos com contação de história, com músicas e atividades mais lúdicas. 4 e 5 anos, a gente tem um livrinho das emoções que trabalha de uma forma mais abstrata e mais concreta. De uma forma mais abstrata vai colocando por concreto o que são aquelas emoções. E depois, do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, a gente vai trabalhando com o diário das emoções, que são basicamente folhas em branco para a criança poder se expressar todos os dias. A professora também cria um ambiente para isso.
com a música mais própria para isso, e pode conduzir o material. Hoje a gente vai utilizar tinta guache, lápis de cor, mas ela não pode... Já ia perguntar, é só escrever, pode ser uma pintura? Ela pode fazer o que ela quiser. Então, é livre. É livre. Tem sempre a pergunta norte, que é o que é que você está sentindo hoje. Se expressa no seu diário das emoções. Então a gente parte por aí. No fundamental, anos finais, que é do 6º ao 9º ano, a gente tem o primeiro momento, que são os 10 minutos, que a gente combina a meditação com gratidão. E aí depois a gente tem uma aula por semana também com a psicóloga escolar dentro da sala de aula, para poder entender um pouco esse contexto da sala de aula, porque às vezes está acontecendo alguma coisa que as crianças elas não vão se expressar, mas a psicóloga faz uma vivência ali e já surge, capta, né? já capta. Então a gente tem esses momentos também. Isso é muito bacana, né? A gente não vê isso em todo lugar, gente. Vamos combinar aqui. Verdade. Que é um trabalho muito bonito, assim, contínuo que vocês fazem. E que começa desde cedo, porque é hábito, é criação. Né? É você que é psicóloga, que você está acostumada a lidar com tantas pessoas que chegam lá ao seu consultório, e você vê que a base é falta de conhecimento, de autoconhecimento. E sabe o que eu achei mais interessante aí nessa fala do Vitor? Veja, nós fomos estimulados apenas em relação à nossa inteligência racional. Sim. Mas você sabe que os estudos avançaram e os estudiosos do comportamento humano, né? O Daniel Goleman, que fala muito sobre inteligência emocional. O outro que eu esqueci o nome, tem um nomezinho diferente agora. Tá na ponta da língua, mas não sai. É assim. Daqui a pouco você lembra. Tá na ponta da língua. Bom, enfim. Mas que fala sobre os diversos tipos de inteligências. E aí, toda essa rotina que Vitor trouxe nos revelou inteligência física, porque é a criança ou adolescente estar atento aos sinais do seu corpo, né? Prestar atenção na sua respiração. Quando você para fazer uma meditação, seja guiada ou espontânea, você pausa obrigatoriamente para estar atento ao movimento do seu corpo. Isso é inteligência física que nós não fomos estimulados a isso culturalmente, né? Também trabalhamos a inteligência emocional. Trabalhamos a inteligência racional, sobretudo, e a inteligência espiritual, porque o exercício, a prática da gratidão é inteligência espiritual, né? A gente não se fala de religião, é espiritualidade, é você ter paz de espírito, e a gratidão nos traz essa paz de espírito, né? Então veja que todo esse contexto engloba o estímulo das nossas várias inteligências. É verdade. Né? E é o tripé, né? Corpo, mente e espírito. Perfeito. Né? Então, assim, muito, muito, muito interessante. É uma proposta muito atual e que precisa realmente cada vez mais ser inserida nas dinâmicas escolares, porque todo mundo sai ganhando com isso. Com certeza. Né? E quando a gente fala assim, modelo de educação, a gente vem de um modelo tradicional, né, que muitas vezes é sim ultrapassado, mas também a gente percebe uma mudança de perfil e de comportamento, né? Das próprias famílias, das pessoas em geral, que estão se atentando para esse novo modelo, porque estão vendo que aquele modelo antigo ele não está funcionando. As coisas avançam, né? Tudo mudou, as coisas têm mudado tanto ao nosso redor. Então a gente precisa realmente avançar em outros aspectos, né? A gente não pode ficar estagnado, parado ali naquele modelo tradicional. Claro, tudo tem sua importância, mas a gente tem que, vamos conservar isso aqui, vamos. E o que a gente pode agora mudar? Vamos mudar também. Interessante. Eu estava comentando ali em off com a Paula sobre essa questão de que antigamente a gente não questionava. Por exemplo, nossos ancestrais, nossos avós, bisavós, ninguém questionava o trabalho. Todo mundo estudava, saía do colégio, ia para um técnico ou para uma faculdade, já arranjava um emprego, vamos sustentar a casa. Passava anos no mesmo emprego e ninguém nunca perguntou, eu gosto de fazer isso. Não tinha espaço para isso, né? Aí você vê o tempo passando e as pessoas percebendo que o dinheiro não é o mais importante. Já não atende mais o todo. É importante? Mas não é o mais. Quanta gente frustrada tem aí hoje? A gente estava falando ali em off. Com certeza. Que falava sobre isso. A gente foi criado em um sistema que a gente estudava em média 20, 22 anos, depois a gente trabalhava para se manter
e ficava naquele trabalho suportando até chegar à aposentadoria pra gente poder ser feliz. Pronto. Olha, depois de velho. Então a gente não tá numa geração que não é mais assim. A gente tem que estudar, trabalhar e ser feliz. E se não der certo aquele trabalho, arrumar outro trabalho que você seja feliz. Então a gente está vivendo várias gerações dentro de uma única geração. Quantas pessoas... E isso só é possível através do autoconhecimento. Porque se eu não me conheço, então eu me deixo levar. Recentemente tinha um filme no cinema, não sei se vocês assistiram, mas eu achei muito interessante, apesar das críticas, porque também hoje em dia tudo tem crítica, né? Tudo bem, mas assim, Elementos contou a história de... A personagem principal era uma faísca, né? E o pai, que era o fogo, ele tinha um negócio, um mercadinho, uma coisa assim. E o sonho da vida dele era que quando ele se aposentasse, ela desse continuidade. Ela gerisse aquele hipermercado, né? E ela... Até que ela se esforçou, ela até que acreditou que aquilo pudesse ser possível. Então ela se esforçou, ela ia para lá para de trás do balcão, ela atendia, só que ela não tinha controle emocional e não tinha o tino para o negócio, né? Então sempre que alguém chegava e ela se via assim meio que perdida, ela ficava muito... Não funcionava sob pressão, era claro isso. Então, como ela era uma faísca, esquentava e pum, pegava fogo no lugar, né? Faltou controle. Como geralmente pega fogo mesmo na situação em que a gente perde o controle, né? E aí, mas o pai carinhosamente dizia: minha filha, não leve as coisas a ferro e fogo, é assim mesmo, tenha mais equilíbrio. Ele até que tentava, e ela tentava também. Só que eu achei interessante porque ao final do filme mostrou exatamente isso. Ela honrou seu pai durante toda a história, mas ao final ela disse: eu não dou pra isso. Esse não é o meu propósito de vida, não é o meu desejo, é um desejo do meu pai, mas não é o meu desejo. E de uma maneira também muito carinhosa, ela conseguiu transmitir essa mensagem para o pai, que aceitou. O legal é que no filme deu tudo certo. Na vida real, nem sempre isso acontece. Nem sempre. Né? Os pais muitas vezes são mais autoritários, pessoas de culturas mais rígidos, né? Paternalistas mesmo. Então, assim, às vezes quer que o filho siga aquela carreira e se não seguir, aí a criança sofre, o adolescente sofre aquela perseguição, aquela... Nossa... E aí a gente vê o que é que tem dado. Que engraçado, que deve ser angustiante para vocês que lidam com as crianças. Por exemplo, você está na sala de aula, aí você percebe que aquele aluno tem o maior talento para uma habilidade, para determinada coisa, e ele quer fazer aquilo, mas aí você percebe que a família não está identificando, não está apoiando, tá querendo que ele faça outra coisa. Isso deve ser muito angustiante, né? Não, Paula? Diga aí. Você percebe isso? Sim. E o que vocês fazem? O que vocês tentam fazer aqui na escola quando você percebe esse conflito, né? De que maneira ajudar? Estimular a esperança e as possibilidades. Você tem um leque, você tem uma vida pela frente. Pode fazer isso? Pode. O que mais você quer fazer? Eu quero ser surfista, eu quero ser ginasta, eu quero ser médica, mas eu também gosto de cantar. Você pode tudo, meu amor. Pode tudo. Você está fazendo, desde esses 4 que você está fazendo agora, nesse momento. Eu já faço ginástica toda semana e eu pratico surf. Ótimo! Só faltam 2 coisas: e cantar. Cantar por enquanto só estou brincando. Porque a medicina é o último, não é? A medicina é o último. Aproveitando as minhas possibilidades. Mas o quanto que é importante ter alguém para falar isso, dizer que você pode, porque senão você bloqueia. Sim. E o bloqueio é terrível. É terrível. Não, eu recebi uma aluna um dia desse, acho que tem um ano que ela está aqui com a gente, que ela pediu para sair da escola que estava porque ela disse que estava tolhendo a criatividade dela. Também. Veja, ela tem 7 anos hoje, então ela fez esse discurso para a mãe com 6 anos. Mãe, eu quero sair daqui porque ela está tolhendo a minha criatividade. E ela veio para cá. E ela é muito artística. Então, assim, ela faz teatro, a gente tem a oficina de teatro aqui. Então, ela é muito expressiva, ela é muito artística. E ela, naquele momento, ela teve a consciência disso e conseguiu externalizar para os pais. Mas quantos não têm? E ficam sofrendo ali e às vezes não sabem nem por que estão sofrendo. Então, quando ela chega aqui, ela percebe todo esse terreno fértil. Essa é a palavra. Gente, mas é tão importante, porque vê só, como você falou,
é a questão da criança e sua individualidade. Nós somos únicos. Então, uns vão ter facilidade de expressar, não, mas eu não gosto disso aqui não, eu quero isso, né? E outros vão ficar acuados, vão ser levados. Porque é aquela coisa, você considerar opiniões, sim, mas você ter seu próprio caminho. E isso eu acho que o autoconhecimento ajuda bastante, né? É o fundamental para você saber para onde ir. Porque quando você não se conhece, não sabe o que você gosta, qualquer caminho serve, né? Não é isso? Isso mesmo. Aí vai ter a colocação, igual uma minha, mas não tem específico, eu tenho que contar. Aí o professor, e se eu errar? Aí meu retorno foi, e se você não tentar? Tentei. Se errar, medo, né? e conserta, a gente ajusta e tá tudo bem. O medo do julgamento, né? Claro. E a gente percebe também uma diferença do modelo da educação, assim, que, né, voltando aqui, aquela coisa competitiva, excludente, e hoje você já está vendo mudança para o cooperativismo, né? Assim, vamos cooperar, colaborativo e includente, é para incluir. Então, quem aqui não pegou? Pelo menos na minha época, gente, ó, pela aí, eu vou fazer 42. Eu vi já. Não tenho vergonha de falar não, mas vê, a gente vem de uma educação que quem é o melhor da sala, quem tira a nota mais alta, quem vai ganhar a medalha de ouro, de prata, de bronze, primeiro, segundo, terceiro lugar, é aquele aluno que tira a nota boa em todas as matérias. Se você não tira a nota boa em todas as matérias, você não é tão bom assim, porque você tem que ser bom em todas as matérias. Quem não veio desse modelo aí? E você encontra ainda hoje, viu, cara? Ainda! Quando as famílias vêm conhecer o AM, é o que eu sempre digo. Qual é a escola perfeita para sua família? Aqui muito com seus princípios e valores. Porque tem famílias que acreditam que isso é importante. E estimulam até. Estimulam. E uma escola que esteja mais para o outro lado, para o olhar do ser, para esse lado, não vai contemplar ela. E ela vai estar infeliz, insatisfeita aqui dentro. Então, assim, você tem que buscar algo que acolha o seu coração e os seus princípios. E tá tudo certo. Isso mesmo. Você não tem certo nem errado, verdade, né? No seu consultório você deve receber vários casos, assim, de pessoas frustradas porque fizeram escolhas equivocadas, porque foram levadas, em termos como a gente está puxando aqui para a educação, carreira, por exemplo, né? Eita, que dilema! Chegou o vestibular, o Enem, o que eu faço? A pessoa nem sabe, às vezes, ainda o que quer. Ai, menina, faz isso aqui porque isso aqui que dá dinheiro. E aí, depois, lá na frente, como a gente estava falando, a conta chega, porque não era aquilo que a pessoa queria. Isso mesmo. Recebo, sim, jovens adultos, né, 18 anos, pré-vestibulandos e, assim, muito ansiosos, mas é uma ansiedade que vem da família. Não é? Isso eu observo, assim, claramente, assim, é uma ansiedade que vem dos pais. Óbvio que os pais não se sentem ansiosos por maldade, porque eles também desejam, sim, o melhor para os seus filhos, mas eles não podem escolher pelos filhos, né? Eles precisam deixar que os filhos façam suas próprias escolhas, e se não for aquela, que eles possam ter a oportunidade de refazer, de fazer outras, porque eu, sinceramente, eu acho que é tão cedo a gente ter que escolher uma profissão para o resto da vida, aos 17 anos. Gente, é 18 anos. É tão cedo. Então, tem uma sorte incrível aqueles que escolhem e seguem para sempre. Mas no decorrer do caminho vai acontecer muita coisa que vai fazer você mudar de ideia, né? E também tenho no consultório muitos pacientes já adultos que também são muito frustrados com a própria profissão. Mas porque veio dessa cultura da estabilidade, de que tinha que formar e tinha que fazer um concurso público, que tinha que ter... Só se for concursado. Né? Exato, só se for concursado. Então, assim, veja, eu sou um exemplo disso. Na minha casa, os meus pais, obviamente, querendo o melhor para mim, eu tenho certeza disso, apesar de sempre me deixarem muito à vontade para fazer as minhas escolhas, mas na cabecinha deles, eles pensavam assim: se forme em psicologia, mas fique atento aos concursos para você ter sua estabilidade, para você ter um emprego, né? A cultura do emprego é muito forte. Aqui no nosso estado, né? Que é o menor estado da federação, ainda temos alguns entraves, sim, de mentalidade, de modelo, de tudo. Então, eu cresci assim. E eu nunca quis fazer concurso. Parece que o universo vai de encontro. Assim, não, você quer que sua filha seja concurseira? Peraí, que ela vai te ensinar. Então, eu nunca tive o perfil de concurseira. Eu nunca quis fazer concurso, né? Entrei no mundo das empresas privadas e depois eu assumi o consultório, que foi assim,
muito difícil para os meus pais, no sentido de que eles pensavam assim, e será que o consultório vai dar retorno? É a primeira. E será que o consultório vai dar estabilidade? Porque, de fato, o consultório é uma vida autônoma. Sim. Eu sou dona do meu próprio negócio. E como todo dono de um negócio, um mês é de um jeito, outro mês é de outro jeito, mas não significa que vai ser ruim, né? Vai depender também do meu desempenho, do que eu vou fazer para buscar também caminhos para minha profissão. Então, só que isso também só vem com o autoconhecimento. Então, lá no início da minha carreira, eu ainda não me conhecia tanto quanto me conheço hoje. Então, inicialmente eu pensei, eu vou estudar para concurso. Aí passei. A gente vai, depois né? não dá pra mim. Então, mas aí eu fui me conhecendo até que cheguei no momento de dizer assim, olha, não se preocupem não, eu não vou ser funcionária pública, mas eu não vou precisar mais de vocês não, podem acreditar nisso, né? Fiquem na paz. Corri atrás disso, né? Mas isso é um processo, assim, hoje nos meus 42 anos eu tenho muita segurança no que eu faço, na escolha que eu fiz, mas lá atrás eu precisei ainda ir de encontro à escolha que os meus pais queriam que eu tivesse, porque aquilo era uma verdade também para mim. Sim. Então tem muita gente vivendo ainda a verdade dos seus pais, que não é uma verdade ruim, a gente não tá aqui para criticar sim. o que os pais querem para os seus filhos, porque eu tenho certeza como mãe que a gente quer mesmo o melhor, né? Claro, que coisa boa que se a gente tiver um filho que diga assim, espontaneamente, vou fazer medicina. Claro, a pessoa se forma, já ganha dinheiro. Já tá ligado assim. Se o filho escolhe espontaneamente fazer medicina, não tem um trabalho nenhum. Oh, meu Deus, que bom. Mas se o filho não sabe ainda o que quer, ainda tá confuso, é natural que os pais queiram influenciar para aquilo que, obviamente, vai ser um caminho menos tumultuado. Né? É natural. É natural, é instintivo, até como uma questão de proteção. Né? Os pais querem proteger seus filhos. Né? A gente traz muito as nossas raízes, né? Assim como pais também, assim como os nossos pais trouxeram. Então, qual foi a educação que os nossos pais não receberam? E aí eles estão passando, pode ter certeza que ainda é um filtro, e pensando nisso, meu Deus, foi muito reprimido. Então, eu vou tenho tentar. Vou tentar. E mesmo assim, ainda continua passando alguma coisa. E da mesma forma que a gente vai passar para os nossos filhos também. Não quer dizer que quando eles chegarem lá com, sei lá, 15, 16 anos, não digam, visto como meu pai foi reprimido comigo, visto como minha mãe quis me conduzir para um caminho. Mesmo a gente tem essa consciência, mas a gente tá no processo. É uma coisa que vem assim, séculos e séculos, a gente não vai mudar de um dia para o outro, né? Isso é uma construção realmente, é um processo e é eterno. O autoconhecimento, ele é eterno. Quantos casos vocês devem conhecer, assim, de pessoas que tinham profissões tradicionais, eram médicos, advogados, bem-sucedidos, concursados, e aí no meio do caminho lá largou tudo e virou confeiteiro, e são tão felizes, certeza, né? A gente vê, o que a gente está querendo mostrar aqui não é que pai, mãe tá reprimindo, tá fazendo errado, até porque eles também tiveram essa cultura. É mostrar o que a falta do autoconhecimento ela traz de ruim. Sim. Né? Porque o que a gente tem hoje? Vários adultos aí frustrados, repassando essa frustração para as novas gerações. Então cabe a todos nós, né, fazer um pouquinho, tentar, né, nem que seja tentar mudar esse cenário, porque é terrível essa cultura da produtividade, da competitividade. Você tem que ser bom em tudo, você tem que ser o melhor, você tem que se destacar o tempo inteiro, né? E aí, se você não consegue uma coisinha, não presta. Olha que coisa terrível, né? Que bloqueia tanto a gente, assim. Como motivar, como você falou, às vezes, por exemplo, o meu filho, ele ama desde pequenininho montar Lego. E ele tem, eu já percebi que ele tem uma habilidade para montar. Ele não pega nem manual. Ele sai montando, quando eu vejo, nem eu sei fazer aquilo ali. E eu avalio, eu aproveito aquela oportunidade. Isso. Elogio. Olha, você é muito bom nisso. E aí ele se sente tão bem, né? Quem que não gosta de receber um elogio, sabe? Aí às vezes você, no dia a dia, menino, você só sabe montar isso, Você só monta isso, aí você já vai, sabe? Quebrando, isso. Né? É muito, gente, E aí volta para aquele ponto, a percepção. Sim. Não só que a professora tem que ter, mas que os pais têm que ter, a família tem que ter. É o olhar atento, né, da criança.
Você aprender a valorizar realmente, né, os talentos, porque todo mundo tem. Às vezes você não sabe o seu, você ainda não descobriu, você ainda não parou para pensar, mas todo mundo tem suas habilidades, né? Então essa questão da percepção é muito forte, né? Você aprender a prestar atenção. Quais são os sinais, né? O que meu filho é bom de fazer? Quais são... Outra coisa, Carolina, que eu me lembrei agora, assim, muito importante, a questão das vulnerabilidades. Ninguém quer se mostrar frágil. E isso complica, né? Complica. Porque nós somos. Ninguém é um poço de fortaleza. Todos nós temos fragilidades e a vida é a vulnerabilidade, né? A Brené Brown, no seu livro A Coragem de Ser Imperfeito, fala sobre a vulnerabilidade. E a gente não está aqui só para acertar. Muito pelo contrário, é errando que a gente aprende, né? Então a gente precisa aceitar as nossas vulnerabilidades e tá tudo bem. Errar faz parte do processo de acertar. Mas as pessoas não querem. Nós mesmos temos essa resistência. Assim. A gente não quer errar, a gente não quer mostrar nossa fraqueza. E veja, até hoje nós vemos aí nas redes sociais, nas palestras motivacionais, né? Profissionais de comportamento humano falando assim, não, tem um negocinho, não sangre no sei lá o que, de tubarões, não. Crendas. Não tem uma frase dessa. Não sangre no mar de tubarões, assim. Se tiver muita gente forte, não mostre sua fraqueza. Olha. É alguma coisa assim que as pessoas gostam de reforçar. Como assim? É a mesma coisa. É a mesessa coisa de dizer que menino não chora. Ai, é a mesma coisa. Então, assim, então eu digo sempre, olha, não foi legal não, eu posso estar na frente de quem quer que seja. Se eu achar que não foi legal, que aquilo me machucou, que aquilo me entristeceu, eu tenho que ser capaz de dizer, olha, isso não foi legal não gostei, não mereço isso não foi bacana comigo, vamos rever isso aí. A gente tem que ser capaz de falar isso para as pessoas e se posicionar mesmo diante da nossa fragilidade. E não se acanhar, né? Com isso. A gente fica, né, envergonhado por causa dos outros. Fica. Eu, por exemplo, eu me emociono facilmente, né? Eu passo vexame toda vez. Porque às vezes eu tô fazendo as entrevistas, matérias, e aí, quando alguma coisa me emociona, eu choro na frente de quem eu tiver. E aí, às vezes, as pessoas me olham assim, né? Por que você não tá assim chorando? Tô no casamento, choro. Tô no aniversário, choro. Eu me emociono, sabe? E eu comecei a trabalhar isso em mim. De me aceitar em relação a isso, não ficar envergonhada, porque muitas vezes eu ficava querendo um buraco pra me enterrar, porque todo mundo tava olhando que eu tava ali chorando, e por que ela tá chorando? E aí eu fui trabalhando aos pouquinhos. Por que eu tenho que ter vergonha disso? Eu sou assim, mas claro, porque veja, nós aprendemos que chorar é uma fraqueza, especialmente, e aí veja, é tão comum ainda hoje. Uma criança chora, um adulto chora, aí a gente tem a tendência de fazer assim, não chore não. E aí a gente se sensibiliza e a gente quer que a pessoa se esconda. Sim. Tipo assim, venha pra cá, né? E aí a gente condiciona esse pensamento, porque o choro é algo negativo. Quando na verdade não. Filho, você quer chorar? Chore, então, bota pra fora. Pronto, bota minha pra fora, vamos chorar mesmo, tá bom? O que é mais que não tá legal em você? A gente tem que dizer isso. E aí é tão interessante quando você diz chore, aí a pessoa até para, porque diz assim, será mesmo que eu preciso chorar? Mas é muito interessante. Né? Por que as pessoas... tudo é um julgamento. Né? É tão forte isso. Às vezes você até tá ali querendo ser você mesma e tudo, mas o olhar de alguém, né, uma atitude de alguém já lhe bloqueia, né? Porque tá olhando torto, tá achando estranho, aí você recua. Verdade. E só com autoconhecimento pra gente poder sair desses labirintos, né? De se conhecer mesmo não, mas eu gosto disso aqui. Como a menina que você falou. Não, mas minha criatividade tá sendo tolhida. Olha a consciência da criança. Aí você acha que isso é por acaso? Você acha que isso veio de onde? Com certeza, a família dela já tem uma outra mentalidade. Claro, com certeza. Né? Pra pessoa se portar dessa maneira, ela ter consciência disso, né? Pra ela ter consciência disso, com certeza. E aí a gente traz isso tudo que a gente tá falando pra carreira, pra educação, pra o futuro, pra um emprego que você vai, porque imagina, hoje a gente trabalha tanto, muito mais, a nossa vida é mais no trabalho do que em casa. Então pare aí você e pense o que é você trabalhar numa coisa que você não gosta.
o que é você usar uma coisa que você não quer usar, que você não gosta. Exatamente. Né? Todo dia. Mas, né? Veja, se nós adultos fazer algo que a gente não gosta é ruim Tão demais. Vestir o que eu não quero, que não faz parte. E aí eu forçar uma criança a usar o que ela não quer usar, né? É complicado. É eu ir de encontro à natureza, à essência daquela criança. É lógico que a gente precisa, sim, orientar, mostrar o que pode ser melhor para ela, mas ela tem que ser capaz de escolher. Assim também vai sendo criada a autonomia e a própria individualidade, né? E a gente tem que dar liberdade também, ainda que com disciplina ou da maneira que a família achar conveniente para o seu modelo, mas a gente precisa respeitar o espaço da criança, o espaço do adolescente, né? Mesmo que tenha disciplina limite, que também é importante. Claro, a gente não vai deixar lá vão ter, como diz o povo, né? Tudo tem que ter limite, até porque também uma criança e um adolescente que é criado sem minimamente o limite, ele se torna também um adulto inconveniente, um adulto intolerante, um adulto chato, um adulto mal educado. Sem empatia nenhuma. E aí tudo é a ponderação, tudo é o equilíbrio. E o autoconhecimento é fechação, tem que ter. Porque caso contrário, aí você se compara, a comparação é o que destrói o ser humano. Quando você não se tava conhece, aqui na minha boca, é comparação, comparação. Quando você não se conhece, aí você vai se comparando com as pessoas, aí você vai se colocando em condição inferior, porque você nunca acha que o outro é menos que você está sempre achando que o outro é mais, que a grama do vizinho é mais verde, né? Que a nossa. Sempre, né? A comparação é terrível, a comparação nos adoece. Então, mas se a gente procurar se conhecer, a gente não se compara, porque a gente sabe quem a gente é, para que comparar? Eu só sei dizer assim, não, fulaninho gosta de azul e eu gosto de amarelo, e tá tudo bem. Exatamente. Esse terreno das comparações. Nós somos muito amigos, você quer ser engenheira, eu quero ser psicóloga, e tá ótimo, vamos continuar sendo amigas, mesmo escolher profissões distintas. Pronto. E um exercício que é importante na sua fala que você trouxe, com relação ao choro, com relação a você vestir o que você não quer, é se colocar no lugar da criança. Então, digamos assim, se eu estivesse aqui chorando aos prantos, compulsivamente, você... Não chora não, Vitor, tá tudo bem, Tudo bem. Eu vou perguntar, Vitor, tá acontecendo alguma coisa? Tudo bem, quer chorar um pouquinho? Eu tô aqui, eu posso lhe ouvir nesse momento. E não, quer usar um brinco com uma colega ali? Não, chega, tem que botar. Não, porque é criança, tem que botar, tem que fazer. Óbvio que nós, como os adultos, a gente tem que saber mediar esse caminho e ponderar na medida do equilíbrio, na medida do que é razoável. Mas nem tanto, nem tão pouco, né? O famoso equilíbrio, né? A ponderação, né? Gente, é assim que a gente encerra aqui o nosso videocast de hoje sobre um tema tão complexo, tão cheio, né, de desdobramentos, porque é vasto, né? Varava a noite aqui, né? Eu acho que a gente fica aqui uma semana falando, porque o autoconhecimento é para todas as esferas da nossa vida, né? Profissional, pessoal, né? Tudo gira em torno do autoconhecimento. Como? Vamos voltar aqui lá no começo, né, do Sócrates, conhece-te a ti mesmo, porque a partir daí a gente consegue levar a vida mais leve, de outro jeito, com as nossas escolhas e arcar com as nossas escolhas também. Com certeza. Né? Gostaria da palavrinha final aqui de cada um de vocês pra gente encerrar. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam até aqui, estiveram com a gente nesse papo. E realmente, como o Carol disse, o autoconhecimento é sucesso. É fechação, né? Fechação. É um caminho sem volta, né? É um caminho sem volta. Gente, amei. Eu sou suspeita, né, pra falar, porque afinal de contas esse é o meu negócio, né? Mas assim, eu ainda acredito muito que a gente pode ser cada vez melhor como ser humano. E isso só é possível se a gente conhecer, se a gente se conhecer. Autoconhecimento leva à autorresponsabilidade. Quando a gente se põe como protagonista da nossa própria vida, tudo vai fluir de uma maneira melhor. Mesmo que nem sempre estejamos sob circunstâncias positivas, porque a vida também é isso, né? Sim. A gente erra, a gente cai, depois a gente levanta, a gente acerta, de repente a gente cai de novo, porque a vida é muito cíclica. Enquanto estivermos aqui, é de altos e baixos mesmo, mas o autoconhecimento é de fato essencial para que a gente possa fazer escolhas mais assertivas para a vida da gente.
Eu gostaria aqui de agradecer a presença de cada um de vocês, né, falando sobre um tema tão importante que é o autoconhecimento. E olha só, você que acompanhou até agora, não perde o próximo episódio, que vai ter um tema tão bom quanto. E não deixe de acompanhar aí o Instagram do Instituto Aspásia de Mileto, que está aí na sua tela, para conhecer todos os projetos e ações da escola e tudo que a gente fala aqui, né? Então, muito obrigada por acompanhar a gente até aqui e até o próximo encontro.